Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre a nossa estratégia de médio prazo rastreador de tendências. Normalmente nós fazemos esse vídeo aos sábados, né? Mas excepcionalmente essa semana faremos na segunda-feira, lembrando que essa é a nossa estratégia de médio prazo, com operações que costumam durar aí de 3 a 6 meses. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Antes da gente falar a respeito da estratégia dos gráficos das ações em si, vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa, né? A avaliação dos nossos analistas. Na última semana a gente tinha comentado que o Ibovespa estava num período de lateralidade, que seria interessante ele romper os 110 mil pontos para cima para confirmar o movimento altista de curto prazo, ou para baixo, 103, para confirmar o movimento baixista. E o que aconteceu, pessoal? Possivelmente mais do que a gente chama aqui de um rompimento falso. Porque na última semana ele rompeu para cima os 110 mil pontos e já rompeu para baixo. Deve confirmar na terça-feira, ou seja, totalmente lateral o mercado. Claro que as ações, a gente vai ver caso a caso, são diferentes, mas o Ibovespa em si, totalmente aí lateralizado, né? Eu lembro, pessoal, que essa está entre as minhas estratégias preferidas da Capitalismo, aquelas que são mais adequadas ao meu perfil. Tem a carteira Thiago Prux, que é uma carteira de longo prazo, tem praticamente aí metade do meu capital e da minha família. E o rastreador, lembrando que nenhuma dessas estratégias desde 2017 fecha no negativo. Todos os anos elas fecharam no positivo. Obviamente, em algum momento elas vão fechar no negativo, mas isso ainda não aconteceu. E aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal, vai ter todas as informações a respeito dos resultados, a respeito das nossas assinaturas e, claro, os nossos contatos, né? Essa é uma estratégia de baixo giro, não é de muita operação, né? E normalmente o que a gente faz aqui é ter uma carteira com 8 ativos. Então, como funciona? O investidor, cada um vai ter o seu valor, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, dividir por 8, e à medida que a gente vai passando as operações, vocês vão entrando. Lembrando que eu compartilho com os clientes da Capitalismo um pedaço da carteira ali da família que segue a estratégia do rastreador, então todo mundo acompanha em tempo real como funcionam aqui essas operações e, claro, eu vou deixar esse cupom que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas, lembrando, quem é cliente pode aproveitar para fazer uma renovação antecipada, as informações todas aqui na descrição. Eu gosto sempre de comentar um pouco sobre a estratégia, né, até para fundamentar mais a parte gráfica, porque o rastreador a gente faz um filtro fundamentalista e o gráfico vai definir o ponto de compra e o ponto de venda, mas é importante, né, pessoal, lembrar que a análise técnica não serve para adivinhar o que vai acontecer. Então, quando a gente recomenda a compra ou venda de algum ativo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o gráfico mostra o momento de compra e o momento de venda. Então, graficamente, a gente tem uma estratégia, ou seja, o gráfico aqui é um grande facilitador de todo esse processo, né? Lembrando aí que com 10 minutos por dia é bem tranquilo para os investidores acompanhar, a gente passa as informações pelo Telegram, pelo aplicativo e pelo nosso sistema. A primeira ação aqui que o pessoal separou é a Eneva, né, que a gente está de olho, uma empresa forte na parte de gás, vem caindo bastante aí, levando em conta até a estabilidade da empresa, em torno de 22%, de setembro do ano passado para cá, e a Eneva está fazendo aquilo que a gente chama de, deve confirmar essa semana, o rompimento aqui de um canal baixista, né, que é uma figura que a gente busca nessa estratégia. E o que é bacana, mesmo quem nunca operou um gráfico, tá vendo, né, que ela vinha numa tendência de baixa, estava respeitando essas linhas, e o rompimento dessa linha pode indicar, sim, uma possibilidade, né, de alta no preço das ações, e por isso que é bom comprar nesse momento. Muita gente nos perguntou sobre a Aura, que deu uma disparada aí nas últimas semanas. A Aura, né, pessoal, tem tudo para continuar o seu movimento altista, rompendo aqui a casa dos R$41, 40,50. Para compra, nesse momento, é complicado, porque ela deu essa pipocada para cima aqui de aproximadamente 40%, mas é um ativo que segue relativamente barato. Teve alguns problemas na parte de produção de ouro, né? Tivemos problemas em relação à questão de dividendos que vieram abaixo do esperado, mas é uma empresa redondinha, né? E acaba se beneficiando desse momento positivo aí para o mercado, para os preços no mercado de ouro, tá?
Para uma operação mais curta, tipo um swing trade, não é errado comprar no rompimento dos 41 aqui para cima. Pelo rastreador, dificilmente a gente compraria, mas para quem tem, tá, pessoal, a aura pensando em médio e curto prazo, não tem por que se desfazer nesse momento. E rompendo aqui os 41, né, o próximo ponto importante no gráfico é aqui nos 51 e depois só lá nos 63 reais. Então tem uma expectativa positiva aí de continuar subindo a aura, né? Temos também aqui as bastante pedidas, né, via Magalu e algumas empresas que se beneficiam com essa questão de Americanas, até porque caso Americanas venha pedir uma recuperação judicial, a empresa fica bastante travada. Então os concorrentes têm uma chance aqui de ganhar mercado. Via, a gente já tinha mostrado na semana passada ou retrasada, por isso que tem esse ponto aqui no gráfico. Não é errado comprar nesse momento, mesmo que esteja um pouco acima aqui dos 2,50, que seria o preço ideal, né? Então, para quem está olhando do médio e curto prazo, também rompeu esse pequeno canal aqui de baixo, né? Faz sentido sim comprar via. Claro que tem bastante volatilidade, assim como Magalu, que eu já vou mostrar, mas não é errado comprar pela estratégia. Magalu aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? São ativos que costumam respeitar bem o gráfico, né? Magalu deu compra aqui embaixo, vocês estão vendo, antecipou melhor ainda do que via e já deu uma disparada ali de 40%. A mesma coisa, né? Ela está numa boa posição gráfica, claro que para compra aqui, né, pessoal, é um pouco mais complicado do que via, mas tem tudo para pegar pelo menos ali os R$5. Então quem viu o vídeo, né, e quis comprar ali Magalu, pode manter as ações caso elas batam lá em R$5. Claro que a gente não tem como saber se vai bater e o que o pessoal da análise faz nesses momentos, pessoal, vê dia a dia o que pode acontecer com o preço da ação. Né? Quem sabe fazer uma redução, quer vender metade da posição, mas tem tudo para Magalu pegar aqui em cima a casa dos R$5. Eu lembro, né, pessoal, que nessa estratégia as operações de perda, né, os stops costumam durar de 2 a 3 semanas e o stop é gráfico também. No caso aqui de Magalu, a compra teria sido aqui no dia 2, o stop potencial seria em torno de 12%, e para cima poderia pelo menos pegar ali 90%. Claro que a gente não tem como saber se vai bater de um lado ou de outro, mas a gente consegue calcular o risco e o retorno pelo gráfico. Por isso que o gráfico é interessante. Os stops médios estão na casa de 8,3%, historicamente desde 2017. Pode dar mais, pode dar menos. E eu lembro também que é uma estratégia bastante focada em proteção. Tanto que o drawdown, né, o máximo que a carteira como um todo caiu do rastreador, para quem segue as nossas estratégias, foi em torno de 14%. Que é muito baixo, né? Qualquer carteira, para quem fica posicionado, já caiu aí mais do que 14%. Então nunca aconteceu tragédia aqui na carteira do rastreador. Já as operações de ganho costumam durar aí de 3 a 6 meses, né? E a média dos melhores ganhos em torno aí de 60% e a taxa de acerto é 70%. Ou seja, na média de cada 10 operações a gente costuma acertar em 7 e perder em 3, só que isso varia bastante. Às vezes está melhor, às vezes pior. Mas é importante comentar que eventualmente nós vamos ter operações com prejuízo, tá? Mercado Livre, que na nossa avaliação é a empresa que mais vai se beneficiar dessa questão, desses problemas com Americanas, até porque é a mais forte hoje no e-commerce. É uma empresa estrangeira, apesar de ter metade, um pouco mais da metade das receitas aqui no Brasil, mas é aquela que tem mais condições de lutar contra a Shopee, contra a Amazon nesse momento. Eu acho que faz umas 2, 3 semanas, isso aqui foi na verdade no ano passado que a gente comentou sobre Meli, já disparou um pouco, mas para quem comprou ela ficou um tempão aqui lateralizada, né? E Meli rompendo aqui, hoje ela não acabou não confirmando, essa casa dos 47, 48 reais tem tudo para subir bem, mas já é um caso mais complexo para quem nos perguntou para compra nesse momento por uma estratégia de médio prazo. Das 3 ali, a que faz mais sentido para compra é Via, tá? A Via ainda está num preço que seria razoável aqui para essa estratégia. Outra é BIF, né, pessoal? Também a gente comentou algumas semanas. BIF se beneficiou na última semana que saiu um relatório de bancos de investimento comentando que a empresa pode se beneficiar com uma possibilidade de aumento de importação de carne por parte da China, já que Minerva é a maior exportadora da América do Sul. Tinha saído um relatório de um órgão do governo americano dizendo que as importações poderiam até cair, coisa que a gente comentou na época que saiu esse relatório que não fazia sentido, e coincidentemente ela bateu aqui na parte de baixo do canal, foi onde a gente está circulado aqui, comentou que faria sentido comprar. Por que faz sentido, pessoal? Porque já bateu aqui, bateu em 2021, bateu em 2022,
e quando bate aqui dá uma oportunidade de compra. Então, para quem tem Minerva, né, não tem por que vender nesse momento. No máximo, reduzir, que seria vender metade da posição pensando no médio prazo. Para compra fica um pouco complicado também, né, mas a mesma coisa. Muita gente que olhou esse vídeo aqui que eu fiz falando de Minerva ali pelo gráfico, perguntou novamente, né, o que faria agora, porque no caso algumas pessoas compraram as ações. Então mantém Minerva, pelo menos é o que a nossa estratégia indica nesse momento. Recebemos algumas perguntas de Enjoei. A gente não gosta da Enjoei pensando por análise fundamentalista, apesar de gostar do modelo de negócio da empresa, mas ela está dando uma oportunidade aqui gráfica, tá, pessoal? É a primeira oportunidade gráfica aqui da Enjoei que teria dado pelo rastreador, ou seja, desde 2020, quando ele entrou na bolsa, é a primeira vez que o gráfico está apontando compra. Aqui embaixo, na casa aí do R$1, hoje ela fechou aqui em R$1,05, né? Então, ela teria confirmado aqui, pessoal, no dia 9, mas hoje o preço está abaixo do dia 9, ou seja, faz muito mais sentido comprar hoje a R$1 do que teria sido lá no dia 9, porque deu esse candle aqui muito grande, subiu 21% nesse dia, então hoje está mais tranquilo, e o stop da operação seria só abaixo aqui dos 90 centavos, né? Claro que tem uma volatilidade muito grande, mas é um ativo aí que em quase 3 anos é a primeira vez que está dando compra. Né? A gente não gosta muito desse ativo na estratégia do rastreador, mas para quem tem um perfil mais agressivo, né, poderia entrar, por exemplo, com metade da posição, ao invés de entrar com uma posição que normalmente entraria. Então, eu entro com R$10.000 em cada posição, entraria com 5 mil pela volatilidade das ações. E outro aqui trazendo um ativo estrangeiro, né, pessoal? Eventualmente a gente pode trazer também recomendações de ativos estrangeiros, aí pode ser feito via estoques ou BDRs. O BDR da ExxonMobil, a mesma coisa, né? Como ele está ficando próximo aqui da zona inferior, da linha inferior do canal de alta, quando bate nessa linha e sobe, também pode dar uma boa oportunidade. Lembrando que a gente gosta muito do segmento de petróleo, a gente tem uma petroleira na estratégia do rastreador, né? Clara tendência de alta, e a gente imagina que o petróleo continue seu movimento altista aí pelos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Isso pode ajudar as empresas já no curto prazo, lembrando que elas não estão anunciando muitos investimentos, estão anunciando muito dividendo, e são ativos interessantes para ter em épocas de proteção contra a inflação, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar aí a nossa promoção. Como eu falei, todas as informações aqui na descrição do vídeo. O nosso e-mail é o contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, né? Deixem o áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!